Fala galera do Geek, eu sou o Godcross, você tá no Detonando Geek, o melhor canal de tecnologia para games. Hoje a gente vai abordar um assunto que é uma verdadeira polêmica e uma discussão de altíssimo nível de tecnologia. E o chefe de desenvolvimento das soluções de equipamentos Xbox Series S e X versus desenvolvedores. Mais precisamente a gente vai tratar em relação ao Xbox Series S. Há um grande dilema se o console vai travar ou se ele não vai travar a geração. O fato de o console possuir menores recursos de especificações técnicas preocupou alguns desenvolvedores, trouxe a polêmica para o Twitter, logo depois para a mídia, e nós temos algumas informações interessantes. Quem está certo? Quem está errado? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos embora, tentar entender um pouco e definir uma probabilidade do que realmente acontecerá com esse console no futuro da próxima geração. A gente pode tratar a história com uma forma bem simplista, como várias pessoas da internet trabalham. Por exemplo, os desenvolvedores são sonistas. É um ponto de vista, no entanto é um ponto de vista que carrega imaturidade e uma total falta de conhecimento técnico e até mesmo de vida sobre tudo. Provavelmente pessoas que nunca conseguiram aí ter a disposição de um trabalho de verdade falam isso. Talvez você seja uma dessas, mas se você não for, no mínimo, se você não tem a informação técnica, você deve ter pensado de forma sensata, como qualquer ser humano, onde a fumaça a fogo. Vamos começar esse conteúdo falando, obviamente, quem tá certo e quem tá errado, e aí você vai entender como a discussão é bem mais complexa do que parece ser. Do ponto de vista de Jason Ronald, ele está certo, sim, quando você diminui a resolução, você manda menos informação para a memória. Dessa forma, a largura de banda da memória poderia ser o suficiente para transportar o que é necessário para o console. Além disso, utilizando as novas tecnologias, também seria possível diminuir ainda mais essa transmissão de memória e mesmo assim não ocasionaria problemas no desenvolvimento e também na implementação. Do lado dos desenvolvedores, eles também estão certos. Por quê? Porque sim, há uma necessidade de largura de banda e essa necessidade nem sempre é contada linha a linha. No geral, na computação, é sempre preciso você ter a mais para garantir o mínimo, ou seja, você tem que ter um transporte a mais do que você precisa para que você garanta com serenidade e tranquilidade aquilo que você se propôs a fazer. Dessa forma, um dos maiores impasses desse console em relação aos desenvolvedores é a memória assíncrona, que vai trabalhar com 8 GB com 224 GB de taxa de transferência e 2 GB com 56 GB de taxa de transferência. O maior ponto aí de preocupação dos desenvolvedores é os 56 GB de transferência. E eles também não estão errados, como eu disse, e é por isso que deixa a discussão tão legal. Vamos entender o problema antes da gente entrar na discussão de verdade? A questão maior é a memória. E por que a memória é tão problemática neste console? Vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem que você está vendo. A gente tem aí alguns pares de memória virtual e nós temos o outro lado, memória física. Então a gente pode representar aí em macro, de forma didática, não é o equivalente à composição do Xbox Series S, diga-se de passagem, só para a gente ter entendimento do funcionamento. No meio nós temos um arquivo de paginação de memória. E essa tabela de paginação de memória, na hora que você liga o computador, ela é gerada pelo hardware e é armazenada na própria memória. Ela carrega todas as instruções da memória, ou seja, ela mostra onde é o endereço físico e mapeia com o endereço virtual, fazendo com que você tenha aí onde você acessar cada módulo de memória. No caso da memória virtual, é onde, na teoria, os desenvolvedores têm o acesso. Dá uma olhadinha no que acontece quando a memória virtual trabalha com a memória física usando um arquivo de paginação. Ela não necessariamente identifica que a memória virtual é o equivalente à memória física, ou seja, o endereço físico não é o equivalente ao virtual, mesmo porque existe essa tabela para indexar e fazer a junção de tudo. Então o endereço zero da memória virtual não necessariamente é o endereço zero da memória física. E quando a gente pensa nisso no jogo, a gente separa dois blocos lá, imaginemos que esses dois blocos estejam trabalhando com velocidade inferior de taxa de transferência durante a utilização do game. E o game agora está utilizando instruções de endereços de memória virtual. Perceba que a gente não tem controle sobre a memória física, ou seja, os desenvolvedores não vão saber qual ativo necessariamente vão estar dentro dessa largura de banda de 56
gigas. E esse é a grande preocupação de tudo. Do ponto de vista dos desenvolvedores, baixar a resolução não resolve tanto. E por que os desenvolvedores estão falando isso? Tecnicamente é porque baixar a resolução não necessariamente baixa a resolução de tudo, baixa a resolução de renderização. Se você colocou um ativo, uma textura de 10 megas lá, 4K, você baixou a resolução do jogo, só que aquela memória, aquela textura vai para a memória. Sendo assim, o Series S teria um trabalho maior da parte do desenvolvimento para não só baixar a resolução de saída do console, que é uma coisa fácil de se fazer, mas também baixar a resolução dos ativos. Não só dos ativos de textura, mas também até mesmo mexer em polígonos de malhas 3D, diminuindo a quantidade de polígonos para diminuir a transferência de dados e ativos pela memória, processador e GPU. Legal, bacana, então sim, baixar a resolução resolve, mas tem que baixar a resolução de tudo. Ou também utilizar as novas tecnologias de nova geração, Mesh Shader, Verberate Shader e DirectML. Como vocês viram aqui, o ganho é muito grande. A gente aqui conseguiu, nesse vídeo que está no card, pegar utilizando DirectML, colocar um vídeo de 560p, um upscaling para 4K, e é bem aceitável a qualidade. Não chega aos pontos definitivos da qualidade nativa, mas é muito aceitável a qualidade. Unindo todas as tecnologias, nós temos um mundo perfeito. Só que o problema principal disso não é questão que existe a tecnologia. Existe uma coisa também que é fora da tecnologia em si, mas faz parte do processo tecnológico, que é cada nova implementação de tecnologia, nós temos um impacto no peopleware. O impacto no peopleware é como as pessoas acolhem essa tecnologia, como uma facilidade ou como uma dificuldade incisiva. De qualquer forma, a gente está falando que os desenvolvedores ou vão ter que trabalhar manualmente neste console para diminuir a taxa de transferência dos dados para conciliar com essa memória, ou eles vão ter que usar todas as tecnologias ou parte dessas tecnologias novas para conseguirem manter a estabilidade boa dentro desse console. Dito isso, de qualquer forma, o desenvolvedor tem um trabalho grande. Ou continua manual como ele faz hoje, ou ele já é obrigado a migrar para as tecnologias da nova geração muito mais rápido, talvez, do que ele pretendia. Isso é uma coisa muito importante de se entender, porque todo mundo tem um entendimento que o desenvolvedor é o Highlander, que é o Hackerman, que é a pessoa mais inteligente do mundo, e o que o desenvolvedor ele é capaz de resolver todos os problemas do mundo. A indústria mesmo e a mídia criou essa mitologia popular em torno do desenvolvedor, assim como nós temos uma mitologia em torno de hackers também, né? A tecnologia é cheia de mitologias, por quê? Porque ela é um assunto que às vezes é muito complexo para o entendimento global, e aí se criam-se as mitologias, porque os mitos são mais bonitos do que a realidade. A questão aqui incisiva é que o desenvolvedor também é um funcionário como você da sua empresa. Toda vez que dentro de uma empresa, numa aplicação empresarial, quando você implementa algo novo, existe o primeiro ato do ser humano, que é a negação. A negação de aderir a algo novo. Você já vê qual é o problema, porque você vê que é uma carga de trabalho a mais. Porque, além de você desempenhar o seu trabalho nominal, você ainda tem que aprender outro tipo de trabalho. E eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu sei, do que eu passei. Eu posso contar uma experiência que eu tive há cerca de 10, 11 anos atrás. Eu tive a oportunidade de implementar aqui no Brasil, numa multinacional, uma das primeiras implementações Azure no Brasil. Na época em questão, quem conhece a tecnologia, ele tinha uma interface em Silverlight que era horripilante, ou seja, era uma tentativa da Microsoft de criar um concorrente para o Flash que não deu certo. Chegou para o mundo e para os brasileiros como uma solução de infraestrutura, mas com uma dependência muito grande de código. Nós instruíamos qual era o servidor de web, nós instruíamos qual era o tamanho da memória, qual era o processador, nós instruíamos quantas máquinas iam compartilhar aquela aplicação, qual era o banco de dados, o tamanho do banco de dados, e tudo isso acontecia via código e subia de uma vez só e ele implementava. O grande problema de tudo isso é que eu e, por exemplo, a minha equipe tivemos grande dificuldade de implementar essa
solução, porque era totalmente diferente do que havia no mercado. Foi um processo muito dificultoso, foi um ano de processo e foi um ano de pura briga minha com o departamento de infraestrutura, porque na infraestrutura a solução não era interessante porque ela não era fácil de entender. E eles estavam certos, não era fácil de entender. No entanto, quando você entendia, a solução realmente funcionava e era bem mais barato para a empresa, que foi o ponto que finalmente eu consegui ganhar a briga, porque a gente conseguiu implementar. Depois disso, teve que ensinar, culturalizar, evangelizar a tecnologia. E dito isso, eu posso falar, não sei agora, mas na minha época de trabalho, eu trabalhei com várias soluções da Microsoft, ela não é muito boa em evangelizar a sua tecnologia. Tanto que nós tivemos acompanhamento desse projeto que eu te falei pela própria Microsoft e eu tive contato com os profissionais que eram ótimos, pessoas que ajudaram bastante. No entanto, as documentações sempre eram muito complexas e eles falam de um ponto de vista de probabilidade, nunca te dão uma solução certeza. É basicamente a solução é maravilhosa, tô aqui, se vira, mano. E foi isso que basicamente aconteceu. Consegui implementar, foi um sucesso, a empresa inteira migrou para o cloud depois disso, foi uma aplicação, depois foram várias aplicações, a equipe de infraestrutura se habilitou a isso, a empresa economizou muito dinheiro com infraestrutura, no entanto, teve um impacto de people, várias pessoas se negando a utilizar pela dificuldade que representava. É muito provável que isso esteja acontecendo hoje com a nova geração. Os desenvolvedores estão extremamente estressados com um monte de trabalho que provavelmente está atrasado. A indústria de desenvolvimento está passando por uma reestruturação gigantesca. A gente vê isso todo dia, inclusive essas histórias de crash, de funcionários desmotivados, de atrasos, de cronogramas não cumpridos, mostram muito isso. E aí você entrega uma nova tecnologia para um desenvolvedor totalmente diferente daquilo que ele está acostumado a fazer, mas aquela pilha de tarefas que ele tem para fazer do dia. E isso causa um impacto negativo do people. Exatamente, o people desenvolvedor. Ele também é um funcionário. As empresas que criam a tecnologia têm que fornecer o suporte. Não é assim que funciona do jeito que muita gente entende. Eu manjo de tecnologia e já saio fazendo. A empresa que cria a tecnologia, Sony, Microsoft, Facebook, Google, elas têm que passar o suporte para essas pessoas, para elas conseguirem, e tem que diminuir cada vez mais o impacto de people. Talvez seja isso que a Microsoft esteja trabalhando pouco, talvez seja isso que esteja impactando esses comentários negativos sobre o console por parte dos desenvolvedores. Lembra do caso que eu te contei, da minha experiência pessoal? Então, eu passei um ano da minha vida dedicado nesse projeto, eu consegui ver o meu filho com sorte umas 10 vezes. Eu conversava com a minha esposa somente quando chegava à noite e ela me falava como era a vida familiar que não existia na minha vida, porque eu tive que me dedicar 300% para esse projeto. Só por isso eu consegui implementar ele. Não é uma tarefa fácil e eu não sabia de tudo porque era uma tecnologia nova. Todo ser humano precisa acostumar com isso. Para o consumidor, o resultado de toda essa briga deve estabelecer em alguns jogos devem trazer uma experiência bem inferior ao que o console poderia dar, justamente por essa curva de aprendizado que os desenvolvedores precisam ter, porque sim, esse console precisa de uma especialização um pouco melhor do que a dos outros consoles para continuar com a plenitude sempre. E isso deve impactar em jogos com grandes qualidades e outros com nem tanto. Como eu já disse no meu vídeo anterior, se você tem um Xbox One X, procura o Series X. Ele é um console muito bom para quem tem o One S. Tá joia? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.